Meus queridos amigos, meus queridos irmãos da Sala Luz Espírita, é com muita alegria que estamos aqui pela primeira vez, aceitando o convite do nosso querido Eri, e dizer da nossa satisfação, do nosso contentamento de poder estar fazendo novos amigos e poder participar dessa iniciativa tão importante para alcançar corações que certamente se encontram em vários pontos do planeta, através de mais essa ferramenta que é o Paul Talk, esse programa que se disponibiliza através da internet e que temos a oportunidade de falar para pessoas em muitos países, não somente no Brasil, que às vezes tem que se deslocar várias horas de carro, não tem um centro espírita próximo de sua casa, e nós temos essa ferramenta não somente de expor como fazemos nas palestras, mas sobretudo também de interagir. Então, diferentemente do tradicional, nós que teremos aqui cerca de 1h30, talvez 2 horas, nós queremos fazer uma abordagem diferente. Nós vamos tentar fazer um bate-papo, né, uma palestra interativa. Eu vou pedir apenas que vocês formulem as palestras em PVT, ou seja, as perguntas em PVT, os comentários também que vocês desejem formular, os acréscimos. Eu tenho certeza que aqui há trabalhadores, há estudiosos com muito mais capacidade, entendimento e conhecimento do que eu. Apenas pela misericórdia divina e pela bondade dos amigos, nós fomos convidados a estudar em conjunto com vocês a temática de hoje, onde iremos falar sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo, Jesus, o psicoterapeuta de nossas almas, e queremos fazer de uma maneira diferente. Nós já temos essa palestra que compõe um seminário de diversas outras apresentações que se aglomeram sobre um tema central, que é sobre depressão. Então a gente vai fazer um pouco diferente. Nós vamos estar aqui falando, mas vocês poderão, eu vou estar aqui acompanhando aqui na tela, mas pedir apenas que vocês, para facilitar o controle das perguntas, evitar que elas fiquem repetitivas, e como nós também estamos filmando a nossa participação, vamos pedir que vocês encaminhem em PVT, ou seja, naquela modo privativo, para o moderador da sala, né, que está aí com o nomezinho, o nickname de Luz Espírita, para que ele sintetize as perguntas e coloque na tela principal para mim, se ele puder até fazer com uma cor diferente, para que eu possa então ir esclarecendo à medida da nossa exposição. Talvez eu possa até me estender um pouco mais a princípio, para que a gente faça uma breve introdução, mas o objetivo é que vocês também possam colaborar à medida que a gente fale, né? Fazer interrupções, para que não fique também cansativo. Talvez assim funcione melhor. Eu também ministro aulas, né? Eu vou até começar com uma pequena apresentação, para que isso fique bem informal. E eu também ministro aulas de estudo sistematizado da doutrina espírita na Comunhão Espírita de Brasília, onde resido há 7 anos, eu sou natural de Fortaleza. Também dou aulas cerca de uma vez por mês do estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD, na Casa Espírita, a Casa do Caminho, o Centro Espírita Casa do Caminho, em Taguatinga, aqui também no Distrito Federal. E também nós participamos de estudo de O Livro dos Médiuns no Centro Espírita André Luiz. E uma atividade que eu gosto muito, iniciei em Fortaleza, e nós tivemos a oportunidade de ajudar a implantar, e participo aqui também eventualmente na Federação Espírita do Distrito Federal, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos, com apoio da reunião de desobsessão, como se fosse um tratamento espiritual. E que lá nós adotamos o nome de Apoio à Melhoria Espiritual, AME. Então nós temos essas atividades, além de estar no estudo e desenvolvimento e educação da mediunidade, também na Comunhão Espírita de Brasília. Nós também auxiliamos na equipe de divulgação
e Comunicação Social Espírita da Federação Espírita do Distrito Federal, filiada à Federação Espírita Brasileira. Mas estou aqui na noite de hoje apenas como um companheiro de Ideal Espírita, que vamos compartilhar então esse breve estudo. Será, claro, insuficiente para esgotarmos a questão. Jesus nos trouxe realmente ensinos que são palavras de vida eterna, são palavras para meditarmos aí durante milênios, milhões de anos talvez. Allan Kardec vem em O Evangelho segundo o Espiritismo dizer que o Evangelho de Jesus é o código universal, né? É o código moral universal. Então nós teremos então certamente milênios de meditação, de reflexão sobre esse tema. Então nós vamos agradecendo aí ao convite a todos que se encontram na nossa sala e agradecer aqueles que talvez estejam pela primeira vez. Nós teremos somente o áudio, o programa, pelo menos aqui com a nossa internet, não permite a transmissão simultânea do áudio e vídeo, mas disponibilizaremos no YouTube a gravação também, aqueles que não puderem permanecer até o final. E vamos iniciar então pedindo a Jesus, que é o mestre amoroso e que é o pastor realmente, que conhece suas ovelhas uma a uma, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos mantenha em sua paz. Eis que vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Com essas palavras, ditas ao final de sua missão, àqueles homens simples e iletrados, Jesus deixou-nos um roteiro de luz para encontrarmos a verdadeira felicidade, a psicoterapia mais excelente para nossas vidas. Quando vemos estudiosos da atualidade falando da psicologia transpessoal, de muitos psicanalistas falando sobre as excelências do Evangelho de Jesus, inclusive psiquiatras, nós muitas vezes não compreendemos toda a grandeza realmente do Evangelho de Jesus. Haroldo Dutra Dias, que é um expositor muito querido da União Espírita Mineira, que inclusive estará conosco aqui em Brasília, no 2º Congresso Espírita do Distrito Federal, aqui no mês de abril, ele tem feito um estudo muito sério, não somente traduzindo o Novo Testamento, mas também fazendo um estudo muito aprofundado desde os trabalhos iniciados por Onofre de Abreu, já no mundo espiritual, no Grupo Espírito Emmanuel, em Belo Horizonte, das obras de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, aquela série Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna e muitas outras. Quando esse benfeitor, que ele próprio afirmou ter buscado em esferas mais altas inspiração para estudar versículo a versículo aquele verdadeiro colar de pérolas que os antigos rabinos já nos falavam das tradições judaicas, daqueles estudos realmente muito profundos de cada lição da antiga Torá e que Emmanuel resgata também do Evangelho. Então, Allan Kardec, quando vai estudar a primeira revelação, que é realmente o estudo, a lei divina trazida por Moisés, que foi sem dúvida um grande legislador, ele em seguida debruça-se sobre o Evangelho de Jesus e o Espiritismo então vai se tornar uma ferramenta de aprofundamento desse tesouro que estava muitas vezes mal compreendido, mal interpretado, e vem tirar o véu que encobria essa revelação maravilhosa. Em O Livro dos Espíritos, nós temos a afirmação de que todas as verdades se encontram no cristianismo. E Allan Kardec então pergunta o porquê então do Espiritismo. É que era necessário, os Espíritos respondem,
tirar-lhe o véu que o encobria. Diz-lhe então que os erros que nele se encontram são de origem humana. Então o Espiritismo, já que os espíritos agora retornam, muitos que participaram da própria construção do Evangelho, muitos doutores da Igreja, retornam mais esclarecidos, mais preparados, e vêm trazer então a lição de Jesus mais pura, rediviva, em toda a sua originalidade. Então nós estamos diante de uma terceira revelação, que nada mais é que o Consolador prometido por Jesus, que vem realmente resgatar a pureza da essência da mensagem do Cristo. Então nós temos que compreender que a mensagem de Jesus é redentora, é libertadora e vai servir como norte para encontrarmos a verdadeira felicidade. Bom, amigos, então, infelizmente, a visão de alguns profissionais de psicologia ainda está muito voltada ao ponto de vista material. É natural que, buscando um profissional dessa área, eles nos informem que devemos buscar satisfazer as nossas pretensões, muitas vezes até orientam que devemos pensar primeiro em nós mesmos. Isso, a princípio, alivia a atenção, a preocupação, os conflitos religiosos, os conflitos familiares, trazendo algum conforto para o paciente, mas nem sempre esta é a melhor opção. Então, do ponto de vista essencial mesmo, Jesus, há 2000 anos, e até muito antes disso, porque no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai nos trazer a informação que Jesus já é um espírito puro desde antes da formação do planeta Terra. Então, ele presidiu a formação do nosso planeta, como ele próprio já nos houvera dito, quando ele está no Monte das Oliveiras e diz: glorifica-me agora, Pai, do mesmo modo que me glorificaste na formação do mundo. Ou seja, Jesus é Filho de Deus, ele não é o Criador do universo, mas ele já era um espírito puro antes da formação do planeta Terra. Então vejam que ele nos enviou vários missionários, como Buda, Krishna, Confúcio e vários outros da filosofia, Sócrates, Platão, vários missionários da ciência, da religião, da espiritualidade, em todas as épocas da humanidade. Ele próprio também vai revelar: antes de Abraão eu já existia. Então ele vem nos trazendo, de acordo com as diversas necessidades dos povos, vem nos enviando missionários para atender às nossas necessidades. Então ele é um mestre realmente por excelência, enviando de acordo com os diferentes povos, os diferentes mestres para cada um. E ele então, sendo esse espírito muito antigo, vem ele próprio não somente teorizar, mas testemunhar com sua própria vida a verdadeira essência. E alguns até criticam: mas todas as religiões dizem a mesma coisa, né? Isso é tudo a mesma. É porque o ensinamento realmente é universal. É o contrário. Tudo isso somente confirma que são verdades eternas. O fato de que, na essência, as religiões sérias teriam aquela regra áurea de que não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito, que Jesus vai incrementar, vai acrescentar de que nós deveremos fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, é um passo adiante, não é? Então ele vem realmente transformar e vai nos trazer a psicologia maior, que é a psicoterapia do amor. Vai sintetizar toda a lei, todas as escrituras, todas as profecias, todos os profetas, em 2 únicos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então ele vem trazer realmente uma visão diferenciada, vem nos mostrar realmente que somos espíritos imortais, que não precisamos temer quanto ao nosso amanhã, e que o nosso corpo nada mais é que uma veste. Então, realmente muda tudo esse ponto de vista. Vai nos trazer a informação que meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Confirmando que os espíritos posteriormente teriam a informação de que Allan Kardec, quando ele pergunta se é possível encontrarmos a felicidade perfeita, absoluta aqui na Terra, ao que eles respondem na questão 922 seguintes que não. Porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação. Que cabe a ele ser tão feliz quanto comporta a sua existência grosseira. E que o homem é quase sempre o artífice, o responsável pela sua felicidade ou pela sua desdita. Então vejam que no mundo de expiação e provas, como é a Terra, que é uma exceção, não é a regra do universo, o nosso planeta é apenas um grãozinho de areia nesse gigantesco oceano, nessas praias imensas, dessas constelações, desses milhões de galáxias, desses milhões de sistemas que existem em todo o universo conhecido. E nós estamos então vivendo num estágio que é um mundo ainda de expiação e prova, que caminha para um mundo de regeneração. Então, neste estágio, no momento ainda que estamos sendo provados, submetidos, ainda existe o império do mal, porque aqueles espíritos que somos nós que habitamos esse planeta, ainda estamos propensos ao mal, prioritariamente do que ao bem. Então Jesus nos deixa isso muito claro, dizendo que teríamos aflições e nos convida a ter a esperança. Vem nos dar a certeza de onde encontrar a felicidade. Então nos traz a certeza da vida imortal. Ele próprio ressurge após a morte física, nos dando a prova verdadeira que a morte não existe. E vem nos trazer, então, vários conselhos de como encontrar a felicidade. Por exemplo, quando eu estava buscando ajuda, porque tive a felicidade nesta vida de ter a prova e a expiação da amiga depressão, porque conhecemos na doutrina espírita que Deus só permite o mal porque sabe que dali nascerá um bem maior. Comecei a buscar ajuda em toda parte, nos amigos médicos que prescreveram a medicação, que é sempre muito útil. E o próprio Senhor da Vida permite a reencarnação de espíritos missionários na área da ciência, da tecnologia, dos avanços científicos, para que descobramos medicamentos que nos ajudem a enfrentar melhor esses problemas que nós mesmos acumulamos. Então, buscando os medicamentos que trouxeram alívio, mas não resolveram o problema, buscando a psicologia, mas na doutrina espírita, enfim, que encontrei uma grande ajuda e o esclarecimento das respostas para realmente o meu espírito, o meu coração. Busquei um psicólogo, ele era espírita e ele me trouxe muitas informações. E ele disse: Neno, você tem um sério problema nesta vida. Ele disse: qual é? Bom, você, em primeiro lugar, você não sabe dizer não. E era verdade. Eu trazia ainda um sentimento de culpa muito grave. É um sentimento de culpa que não era desta existência, era um sentimento de culpa de vidas passadas, era um sentimento de culpa inconsciente. E pessoas que muito servem, pessoas que são muito solistas, muito boazinhas, entre aspas, elas podem estar trazendo, complexos de culpas de outras vidas, sem o saber. Explica Adenor Novaes, um psicólogo espírita da Bahia. E, de fato, eu analisando aquilo, percebi. E na época eu era advogado. E tudo que me pediam, Neno, você faz aquilo, faço. E aquilo outro também. E aquilo, claro, por que não? E o meu psicólogo disse: Neno, quando você chega ao trabalho e vê aquela pilha de processos, de pendências, o seu inconsciente registra irresponsável, inconsequente, você não vai dar conta, você vai perder o prazo. Você coloca fardos muito pesados nos seus ombros e não está dando conta, você registra uma mensagem realmente muito penosa. E aquilo mina suas energias. Você esquece que Jesus, há 2000 anos, já nos ensinava que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali provém do mal. E, de fato, às vezes a gente não sabe dizer não porque queremos agradar a todos, não é? Esse problema de sentimento de culpa que nós vamos analisar também mais um pouquinho para frente. Outro ponto que ele me falou
Ele disse: Neno, você precisa utilizar uma filosofia zen budista, chamada atenção plena, ou vivência plena. Mas como assim? Disse: olha, você tem que viver intensamente o momento presente. E me perguntou: você sabe por que as crianças são tão felizes? Eu disse: não, por quê? Porque elas vivem intensamente cada momento. Se tivesse uma criança aqui conosco, o que é que elas estariam fazendo? Elas estariam brincando, correndo, pulando. Você acha que elas estariam preocupadas com o dever de casa que tem que entregar na segunda-feira? Elas nem se lembram. Com as provas dificílimas que vão enfrentar nesse semestre, não se recordam. Elas estão realmente vivendo cada instante em profundidade. Mas nós não, estamos sempre preocupados. Então você pensa muito, você se preocupa muito. Então quando você for tomar um banho, tome um banho. Sinta a água escorrer pelo corpo, não é? Passe o sabonete, cante. Eu não sei se é porque eu sou do Ceará, pessoal, mas eu adoro tomar banho. Não é? Mas não, a gente toma banho aqui preocupado com a hora, com as contas para pagar, o que é que as crianças estão fazendo, o que é que o marido está aprontando, né? Ou a esposa, ou a sogra. Então a gente nunca está vivendo cada momento. Então é muito importante a gente vivenciar. E Jesus já nos ensinava isso. Quando uma mulher entra na casa de Simão, fariseu, lança-se aos pés de Jesus, chorando, lava seus pés com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Ela, não contente, vai e traz um vaso contendo um perfume muito caro, nardo, e despeja todo o seu conteúdo sobre Jesus. E era um perfume muito caro. Um dos apóstolos diz: mestre, repreende essa mulher, porque esse perfume é muito caro. Nós poderíamos vendê-lo e ajudar muitos pobres. Jesus volta-se para eles e diz: por que importunais essas mulheres? Ela procede muito bem, porque ela balsamiza o meu corpo por antecipação. Ele iria ser crucificado alguns dias depois. E os pobres, vós os tereis sempre para os ajudar. Mas a mim, até quando estarei convosco? Ele pede para que onde aquela boa nova fosse divulgada, que se registrasse a grandeza do ato daquela mulher. É a única passagem no Evangelho, pelo menos que eu me recordo, que eu vi Jesus pedir para que se grafasse a história de alguém. Então vejam a importância, ela largou tudo que ela estava fazendo, porque ela estava diante do Messias. Então ela prostou-se para adorá-lo, para viver intensamente aquele instante. Então Jesus nos deu essa lição também: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque se não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Então ele vai nos trazer essa lição que Buda, 600 anos antes de Jesus, já nos ensinava também da atenção plena, né, que é um dos tipos de meditação também, para encontrarmos um pouco mais de felicidade, porque estamos sempre preocupados. Ele não nos pediu para sermos imprevidentes, não, isso não. Não disse para que não tivéssemos uma poupança, uma reserva, não é? Não tivermos preocupação não, mas cuidados, não é? E planejamento, sim, isso nós devemos, isso é sabedoria, mas não ficássemos inquietos, sofrendo por antecipação. Então, a vivência plena, que Jesus ensinou também, é uma terapêutica que é aplicada hoje por vários psicólogos e psicoterapeutas. Então Jesus realmente vem trazer esse conhecimento, essas palavras de vida eterna há muito tempo. Outro ensinamento interessante que ele vai nos trazer. Vejam que isso é um antídoto contra a ansiedade. E ele vem nos dizer: qual de vós, não é? Porque ele enfatizava que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Deixou muito claro que o reino de Deus está dentro de nós. Vejam que quantos de nós estamos aflitos com a posse das coisas. E ele não só falou, mas viveu a extrema renúncia, o desapego, que Buda, o príncipe Sakyamuni, Siddhartha Gautama, vivenciou também, descobriu como uma das formas. Não é o desamor pelas coisas. O Espiritismo não vem promover que devemos vender todos os nossos bens e entregarmos aos pobres. Não é a mensagem de transformar a humanidade toda em mendigos pedintes, como no livro Boa Nova,
Humberto de Campos vai narrar o encontro de Jesus com Zaqueu e nos traz essa informação com muita clareza. Mas que nós podemos, a utilidade providencial da fortuna, mas que nós não podemos ser escravos da riqueza, porque a riqueza é também uma prova que exacerba o nosso orgulho e egoísmo, que são as duas maiores chagas da humanidade. Então Jesus vai exemplificar o desapego, porque no Livro dos Espíritos nós sabemos que a felicidade aqui na Terra, do ponto de vista material, é a posse do necessário, e do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro, ou seja, a fé na providência divina e na vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então Jesus vai nos explicar o desapego. Ele vai, por exemplo, nós reclamamos que não temos uma casa própria, ou a gente vê que a gente nunca está satisfeito, né? Joana de Ângeles vai dizer a Divaldo Franco que nós estamos sempre insatisfeitos, queremos sempre os bens da terra, os bens materiais, a riqueza, e é como a pessoa que está sedenta e bebe água salgada do mar. Quanto mais a gente sorve aquela água, mais a gente está sedento. Então Jesus vem nos trazer a água viva que descedenta a sede para todo sempre. Então ele nos traz o conhecimento dizendo, e vai nos exemplificar, por exemplo, que ele, e quando a gente faz essa comparação, não é? Que a gente quer ter uma casa, quer ter uma cobertura, um apartamento de luxo, e ele vai nos dizer que as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma casa, aliás, não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Então o Filho mais excelente de Deus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, desce dos esplendores celestes para habitar conosco e não tem uma casa onde morar. Hospeda-se na casa de Pedro, na casa de Zaqueu, na casa de um, de outro, dormindo ao relento muitas vezes, com extrema simplicidade. Reclamamos porque não temos uma bicicleta, quem tem uma já quer uma moto, quem já tem uma motocicleta já deseja ter um carro popular, quem já tem um deseja ter um importado, outro já deseja uma lancha, um iate, enfim, o homem nunca estamos satisfeitos, meus amigos. Esquecemos que Jesus andava a pé, nas estradas ensolaradas e poeirentas da Galileia, um sol escaldante durante o dia e um frio terrível durante a noite. Não tinha qualquer luxo. Queremos roupas de grife, de marca, queremos estar na moda porque queremos o aplauso das pessoas, queremos o reconhecimento, a glória do mundo. E Jesus usava roupas simples. E no momento supremo do testemunho, na cruz, os soldados romanos despem-no e deitam sorte para ver quem iria ficar com aquelas roupas ensanguentadas. Nós queremos a coroa, o cetro do poder, da riqueza. E Jesus recebe a coroa de espinhos e o cetro de cana infamante, e como trono o madeiro da cruz. Reclamamos do marido, ou da esposa, ou dos filhos, e Jesus renunciou a tudo isso, a ter um grande amor, a ter uma esposa querida que lhe acalentasse, que fizesse uma massagem, não é? Maravilha que é ter uma esposa para fazer uma massagem quando a gente retorna do trabalho, um filhinho querido para a gente beijar, para a gente cuidar, para dar um sentido para a vida. Quantos depressivos encontram a alegria de viver num filho, numa filhinha? A gente ter essa mãe, esse tesouro que nós temos também em nossas vidas, um pai, nossos irmãos, nossos tios, nossos avós. E ele renuncia a tudo isso por amor à humanidade, para a sua missão. E nós achamos que o outro é que vai nos fazer feliz, né? Aqueles que não casaram acham que só vão ser felizes quando casam. E quantos casam em pouco tempo já estão separados? E Alberto Almeida, um expositor muito querido também, médico, homeopata, também vai estar conosco no 2º Congresso Espírita do DF, 13 a 15 de abril, agora de 2012, em Brasília. Diz que alguns procuram almas gêmeas.
E lá no Livro dos Espíritos, na questão 298, vemos que não existem almas gêmeas, que Deus não cria espíritos incompletos, não é? O que o espírito precisa é somente de Deus. E que muitos, depois que casam, depois de alguns anos, descobrem que aquela suposta alma gêmea, na verdade, são algemas, não é? Que nos prendem, e muitos se tornam obsessores, encarnados e às vezes depois desencarnados uns dos outros. E depois, quando estamos na melhor idade, que é de fato a melhor idade, que é quando estamos perto de retornarmos para a verdadeira vida, a vida espiritual, a vida maravilhosa, livres desse corpo que às vezes traz muitas dificuldades, doenças, enfermidades, enfim, muitas agruras, num presídio ainda que é a terra, escola, oficina de reajustes, de reparações, de provas e de expiações. E quando estamos próximos de retornar como crianças, quando teremos essa época de recreio, de brincadeiras, de alegrias, é realmente a melhor idade, descobrimos que aquela antiga alma gêmea viram almas que gemem, não é? Que tremem, almas que gemem por conta do mal de Parkinson, enfim, realmente é tudo menos almas gêmeas. Então, vemos que é fruto das nossas fantasias. E o próprio Cristo nos falou disso, né? Dizem que ele vai nos dizer que no reino dos céus ninguém se casa nem se dá em casamento, mas todos são como anjos do Senhor. Ou seja, à medida que os espíritos vamos evoluindo, nós vamos deixando esses apegos e esses amores que experimentamos aqui na Terra, amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de irmão, são apenas exercícios para o verdadeiro amor, que é o amor ágape, que os gregos chamavam. O amor universal, o amor incondicional, o amor de Jesus, o amor de Buda, o amor de Madre Teresa, o amor de Francisco de Assis. Esses amores incondicionais que um dia todos experimentaremos. Então, são exercícios apenas e não teremos mais esse apego, esses ciúmes doentios, que são ainda desses instintos da animalidade que aprendemos aqui. Então, lembrando a todos apenas que as perguntas vocês podem encaminhar ou para o Eri Lopes, né, que já se encontra na sala conosco, seja bem-vindo, Eri, ou para o moderador, né, que está aí com o nickname Luz Espírita, e vocês podem formulando as perguntas, encaminhando, ou formando perguntas ou contribuições, correções aí para as nossas considerações, tá? Para que a gente possa ir enriquecendo aqui o nosso debate, tá bom, pessoal? Bom, então, Jesus então vai ensinando esse desapego, não é? Porque a gente vai perceber também que Confúcio, outro desses mestres que ele nos enviou, vai dizer que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitos tesouros, muitas propriedades, não. Que verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. Então é isso, quando a gente aprende a se contentar com pouco que tem. Porque lá no Livro dos Espíritos também nós vamos ter uma informação de que muitas das nossas infelicidades são provocadas porque criamos necessidades supérfluas. Criamos necessidades que não são de fato verdadeiras. Então criamos ilusões, quimeras que nos fazem sofrer, não é? E que vamos ter uma abordagem ao final da nossa exposição mais completa. Então, Jesus vem exemplificar o desapego. Vamos ver que não são as outras pessoas que vão nos fazer felizes, mas Jesus vem nos dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Então nós vamos ser felizes e vamos compartilhar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade com os outros, com nossas famílias, com nossos amigos. E se estamos experimentando nesta vida, que é apenas um minuto diante da eternidade dos séculos, a prova ou a expiação da solidão, vamos transformar aquela solidão em solidariedade. Não seja solitário, seja solidário. Quantas pessoas querendo, precisando de uma palavra amiga, quantas crianças, quantos velhinhos abandonados precisando, não é? Quantas mães chorando, aliás, quantas mulheres chorando por um filho, quando temos quantas crianças chorando pela falta de uma mãe. Então a gente pode compensar essa solidão com o amor ao semelhante. Então Jesus vai exemplificar o desapego também da família, os amigos que nós queremos, que ficamos chateados quando nos traem a nossa confiança, e aqueles amigos mais próximos dele, que negam, como Pedro nega-o 3 vezes diante do palácio de Caifás, como Judas que o entrega por apenas 30 moedas de prata,
como todos os outros que fogem diante do testemunho, somente João, que era apenas um rapaz, cerca de 16 a 18 anos, é o único que permanece junto das mulheres na cruz, o abandonam, e ele reaparece para todos eles na Galileia como se nada houvesse acontecido. Eis que vos deixo a minha paz. Não vou-la dou como dá o mundo, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. Então Jesus trata-os e ama-os do mesmo modo, porque ele conhece e não espera nada dos outros que eles não podem dar ainda. Então nós é que fazemos exigências descabidas dos nossos irmãos, que são espíritos ainda imperfeitos, assim como nós. Então ele vai nos dando essa orientação, esse conhecimento, esse exemplo, porque ele é nosso modelo e guia. Vai nos ensinar o desapego também do primeiro bem e mais importante, o primeiro direito na questão 880 de Livro dos Espíritos, que é o direito à vida. Entrega a sua vida em holocausto pela humanidade. E a gente morre de medo de morrer. E ele se entrega, né? Ele mesmo se identifica aos soldados romanos, não foge, e se entrega como o Cordeiro de Deus. Não entrega somente a sua morte, não dá só a sua morte, mas doa a sua vida para a humanidade. Ele também, outro tesouro que nós temos, que é a sua mãe, ele no momento da cruz, preocupa-se com Maria e com João, o discípulo amado, e diz: mãe, eis aí teu filho, filhos, eis aí tua mãe. Então esse tesouro, esse ser tão querido que é nossas mãezinhas. Obrigado, mamãe, por tudo que a senhora tem feito, por todas as suas preces, por todo o seu amor, seu carinho, sua renúncia, sua dedicação, até hoje. Não é? Eu tenho certeza que a senhora vela por cada um de seus filhos. Jesus, então, entrega a sua mãe para João. Então vejam, né, todo o desapego que Jesus tem. O dinheiro também não tinha dinheiro. Quando é instado a pagar o tributo, pede para Simão jogar o anzol no lago e pescar um peixe. Dentro dele havia 2 dracmas com a qual ele deveria pagar o imposto, né? Cumpre os seus deveres, mostra então toda a renúncia, o desapego, a confiança em Deus, na providência divina que nunca o desamparou, e realmente nos mostra a vida espiritual, que é a verdadeira vida, e nos dá o testemunho. Ele vai então inaugurar uma nova era com o poema mais belo que a humanidade já conheceu, com o Sermão do Monte. Quando ele, sentado sobre uma rocha, abre sua boca e narra as bem-aventuranças. E a primeira que nos trazem os evangelistas, eu acho que não por acaso, é: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os pobres de orgulho, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus vai nos falar da humildade. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ver que a humildade é a chave para muitas virtudes. Porque realmente, nesse momento que estamos buscando a humildade, com aquela posição de aprendiz e não de soberba, de orgulho, de dono da verdade, quando nos submetemos às leis divinas, à consciência de que somos criaturas falíveis, imperfeitas ainda, necessitadas, daí porque ainda há necessidade, talvez, da amiga dor, daí porque Deus permite ainda que colhamos o mal que nós mesmos semeamos aqui na terra, porque Ele sabe que Deus só permite o mal porque sabe que dali nascerá um bem maior. Nós sabemos então que é por misericórdia divina que Ele permite isso, porque é o tratamento para o nosso orgulho. Então vemos que é uma questão necessária para que abramos o nosso coração, espíritos ainda muito orgulhosos e egoístas, para que possamos ver a verdade. Então ele vem nos trazer um ensinamento, né, há 2000 anos, que muitos não compreenderam. Ele dizia: aqueles que têm ouvidos de ouvir, ouçam, né, sabendo que ele era o semeador. Lançava a semente, daí porque nós também temos que ter a consciência de que não iremos fazer com que todos compreendam a nossa experiência, que é uma experiência pessoal, de imediato. Nossos esposos, nossos filhos, não vamos querer converter todos a nossa religião, a nossa
vivência, a nossa experiência, porque é algo pessoal, é como ele vai nos dizer que a semente vai cair no solo seco, no solo raso, outras serão levadas pelos pássaros, mas a semente caindo no solo fértil, essa sim, não é? Produz muito fruto, e algumas produzem 30, outros 60, outros 100 por um. Então, também esse desapego do resultado, que o próprio Krishna vai ensinar na Bhagavad Gita, a canção sublime do hinduísmo, que nos ensina também o desapego do resultado. Nós temos que fazer a nossa parte, mas sem essa pretensão de querer o domínio sobre o resultado também. É o desapego até do resultado das nossas ações. Vejam a sabedoria do mestre, não é? Desde há 2000 anos. Então, na própria Revista Espírita, em dezembro de 1868, já no finalzinho das suas edições, o Kardec pergunta, e o Espírito São Luís, que era o dirigente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, vai responder à indagação de o que é um Messias. E o Espírito São Luís vai dizer que é um espírito puro na mais alta hierarquia da escala dos espíritos puros. Então Jesus é um Messias, ou seja, você imaginar um espírito puro e lá uma escala, Jesus está no topo daquela escala. Então nós não temos ainda condições de aquilatar a grandeza desse espírito, e ele trouxe um ensinamento que nós tínhamos alguns condição de compreender, mas que era necessário vir a terceira revelação para nos trazer em mais profundidade. Então ele vem trazer a lição do desapego, vem trazer a lição da imortalidade da alma, vem trazer a lição da reencarnação, porque sem ela é impossível compreender a justiça divina. E nós temos aí, inclusive, uma protestante que vai publicar um livro notável, Reencarnação, o elo perdido do cristianismo, da Elizabeth Clary Prophet, e muitos outros, né? O próprio pastor Neemias Marien, um pastor protestante também, hoje no mundo espiritual, que claramente, abertamente defendia também a reencarnação, e muitos outros têm, inclusive, estudos científicos também sobre a questão da reencarnação. A mediunidade, sendo Jesus nosso modelo e guia, ele foi o maior médium que nós temos notícia, o maior paranormal, porque ele tinha evidência, via os espíritos. Jesus tinha audiência, ele ouvia os espíritos, conversava com eles, esclarecia os espíritos impuros, os espíritos atrasados, mostrando que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Ele conversou pessoalmente no Monte Tabor, no momento da transfiguração, quando suas vestes ficam alvinitentes, seu rosto brilha como o sol, e ele vai conversar com o espírito de Elias e com o espírito de Moisés. Ora, se fosse errado, Jesus não teria feito. Então, ele nos dá prova da comunicabilidade dos espíritos, mostrando essa possibilidade, demonstrando que a mediunidade usada santamente, ou seja, para bons propósitos, ela é útil, e o Espiritismo somente chancela a mediunidade com esses propósitos. Se for para fins ignóbeis, como na época de Moisés, a proibição, que está lá em Deuteronômio e em Levítico, é útil e é correta, mas o próprio Moisés também era médio, como viu a sarça ardente queimar-se sem se consumir, e escutou a voz de Yahvé pedindo para libertar o povo do Egito. Então vejam que Jesus vem trazer a mediunidade de efeitos físicos, né, curando os enfermos, a mediunidade da pré-cognição, da presciência, que Allan Kardec estuda em A Gênese. Ele vai profetizar a queda do Templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Enfim, a mediunidade da levitação, também de efeitos físicos, vários tipos de mediunidade, em todo o seu esplendor, em toda a sua potência. E a sua reaparição, a materialização de Jesus, né, a aparição tangível, que os apóstolos puderam até tocá-lo. Tomé toca as suas chagas para acreditar realmente na sua reaparição. E vem nos deixar muitos exemplos e muitos, não só ensinamentos, mas também, como nós falamos aqui, os ensinamentos para encontrarmos a felicidade que é possível aqui na Terra, porque a felicidade verdadeira, o livro O Céu e o Inferno, diz que, e o próprio Livro dos Espíritos, que está ligada ao estado de perfeição, ou seja, a felicidade absoluta
está ligada à perfeição que o espírito alcança. Então, à medida que vamos evoluindo, seremos cada vez mais felizes. Então, é curioso também perceber que Jesus estava falando de felicidade já há 2000 anos, porque a palavra bem-aventurado, que ele usou no Sermão do Monte, do grego, significa felizes. Então, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Felizes os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por amor à justiça, porque eles serão chamados, porque assim fizeram com os profetas. Então, Jesus vai falando as várias bem-aventuranças, mostrando que são felicidades. Você pegar o dicionário, bem-aventuranças são as felicidades reservadas aos santos, aos espíritos puros, aos espíritos evoluídos, enfim, aqueles que estão em comunhão com Deus. Então, há outras interpretações também, outras traduções, mas essa do grego é a principal. Então, Jesus está ali trazendo um roteiro de felicidade. Então, aqueles que aceitarmos e encontrarmos, seguimos aquela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, buscarmos a renúncia, porque vejam que ele não nos prometeu resolvermos nossos problemas terrenos, não. Há, inclusive, em algumas religiões da modernidade, não é? Essas religiões midiáticas, elas têm buscado talvez até uma comercialização dessa felicidade terrena, o que Jesus não prometeu. Isso é um engano. Vejam que muitos prometem riqueza, prometem saúde, prometem a resolução de todos os problemas, quando o próprio Chico Xavier advertia que Jesus não prometeu isso. Ele dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus prometeu o alívio, não prometeu a solução de nossos problemas. Ele, claro, promoveu curas para impressionar os nossos sentidos, para nos fazer despertar, mas é claro que as pessoas adoeceram de outras coisas e todos desencarnaram. E ele próprio vai dizer: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, esqueça um pouco de você. Tome a sua cruz, ou seja, o seu problema, o seu marido alcoólatra, o seu filho toxicômano, a sua esposa ingrata, não é? A sua doença, a sua expiação, o seu problema, a sua depressão, as suas dificuldades financeiras, enfim, os seus problemas que você tem que experimentar nesta vida, a sua esterilidade, aquela expiação, você não ter conseguido casar, enfim, a sua expiação que nesta vida é passageira, porque a vida também é passageira. Tome a sua cruz, vem e segue-me. Ele não disse: me dê a sua cruz que eu vou carregar para você. Ele não falou isso. Então, o convite que Jesus nos faz é para recebermos o seu jugo, ou seja, a sua lei, que é a lei de amor, porque o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Então, ele não nos isenta de carregarmos a nossa própria cruz, porque também está lá escrito: a cada um segundo suas obras. Embainha a tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Existe uma lei de causa e efeito, que o próprio Paulo vai confirmar em Gálatas: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Que o próprio Kardec vai estudar, e o próprio Divaldo vai esclarecer que Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre vai preferir dizer lei de causa e efeito, mostrando que a palavra, que o nosso karma é dinâmico, que nós podemos alterar o nosso karma, porque Jesus também nos ensinou a lei de amor, de justiça e de caridade, que está lá nas leis morais, em Um Livro dos Espíritos. Porque Jesus também nos ensinou, naquela mesma passagem da mulher que lhe lava os pés com suas lágrimas, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. O Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. E Pedro, na sua epístola, veio dizer que a caridade cobre a multidão de pecados. Então, o convite do Espiritismo não é para uma doutrina de acomodação, não, mas de resignação ativa, que é diferente. Então, o espírita não gosta de sofrer. Eu não gosto de sofrer.
Mas quando a gente sofre com gosto, porque a gente sabe que existe um motivo. Nós vamos investigar as causas profundas do sofrimento, que sabemos que se não encontramos nesta vida, elas se encontram em vidas passadas, porque Deus é justo, perfeito, soberanamente justo e bom. E vamos tentar buscar reparar os nossos erros através das boas ações, da caridade, da nossa purificação, da nossa evolução, da nossa reforma íntima. E sabemos que é através da caridade, desse amor, que nós vamos transformando esse nosso karma. Então, meus amigos, a proposta de Jesus, ela é evolucionária. E ela é tão maravilhosa que ele vai ensinar também a terapia do auto-perdão. Ele vai dizer que a gente não deve ficar se remoendo pelo que a gente fez no passado, não. Ele quer renovação. Ele não quer silícios, martírios, não. Ele vai dizer: o trabalhador que lança a mão da charrua, ou seja, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Então a gente errou, claro, porque nós somos espíritos que somos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo com os milhões e milhões de anos. E é natural que nós erremos, porque estamos ainda sob o predomínio da natureza animal sobre a natureza espiritual, nesse estágio que a gente se encontra. Então é natural que nós erremos. Deus sabia que nós iríamos errar. Agora vamos deixar o passado para trás e vamos começar uma vida nova. E ele é tão maravilhoso, o Cristo, que ele vai dizer que aqueles que começarem hoje vão ganhar o mesmo salário daqueles que começaram há dezenas de anos atrás. Narrando-nos a parábola dos trabalhadores da última hora. Que os espíritos vêm dizer que nós, os espíritas, somos esses trabalhadores. Que aqueles que começarmos hoje nesta vida, o trabalho no bem, vamos estar começando a trabalhar como se fosse às 5 horas da tarde, já o sol se pondo, a última hora. Vamos trabalhar bem pouquinho. E vamos ganhar o mesmo salário daqueles que começaram nas primeiras horas do dia. Vamos ganhar o mesmo salário. Então, o esforço bem pequeno, porque a Terra já está nos momentos finais desse ciclo, dessa era, não é final do mundo, é final do tempo, do ciclo, final dos tempos de expiação e prova para essa era nova de regeneração, muito mais feliz, porque os mansos herdarão a terra, disse no Jesus, também no Sermão do Monte, e será um mundo muito melhor, onde só reencarnarão aqueles espíritos melhores, aqueles que já estão menos maus, né? Um pouco melhores, e que nós esperamos que todos possamos alcançar esse estado. Então vejam que vai se tornar na Terra, pouco a pouco, pela renovação desse espírito, a separação dos cabritos das ovelhas, do joio e do trigo, como Jesus nos falou, e é importante esse convite que se renova a cada dia, a cada instante. Vem tu e me segue hoje. Então Jesus não quer saber o nosso passado, não. Quer que a gente comece hoje e iniciemos uma vida nova. Então, ele nos convida para o auto-perdão e nos convida também para a terapia do perdão, que é a libertação. Essa caridade que ele nos fala, que é o único critério que ele nos solicitou, vejam que quando ele vai falar da separação dos cabritos das ovelhas, ele vai trazer um único critério. Ele vai dizer aos apóstolos que passará à direita as ovelhas e à esquerda os cabritos, e vai dizer que existe um único critério. Qual foi? A caridade. Ele vai dizer que tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, estava nu e tu me vestiste, estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, estava peregrino e tu me hospedaste. Então Jesus faz da caridade ao nosso semelhante o único critério, ou seja, não é a religião que salva, não é o ritual do batismo, não são os rituais, não são sacrifícios de sangue, como na época os judeus faziam, e Jesus dizia: misericórdia quero e não sacrifícios. Ele queria perdão, misericórdia, piedade, perdão e não sacrifícios. Então vejam que não é os rituais, não é o rótulo religioso. A pessoa pode até não ter nenhuma religião, pode até não crer em Deus, mas se for bom, se for generoso, se combater o egoísmo, que é o vício mais radical, conforme nos diz a questão 913 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, já está a caminho dessa libertação desses instintos da animalidade, apta a ingressar num mundo de regeneração, que é a própria Terra, que se tornará um mundo mais feliz. Então vejam que a proposta do Cristo é muito fácil, ela está
aberta a todos, não é só aqueles que conhecem Jesus, porque muitos ainda não conhecem, né? Boa parte da humanidade que vive no Oriente não conhece Jesus, né? Tem outra orientação religiosa, e não seria justo até que somente os cristãos se salvassem. Então, nós temos essa concepção que não é o Espiritismo, mas é fora da caridade, é fora do amor, é que não há salvação, redenção, libertação, evolução. Então, Jesus vem trazer esse roteiro e os Espíritos acrescentam que não é somente a caridade material. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade, como eu entendi Jesus. E os Espíritos acrescentam que era também mais 3 coisas. Benevolência para com as imperfeições alheias, ou seja, a gente aliás, benevolência para com todos, é ser bom para todos, para os bons e maus, não é? Como ele nos falava. Assim como nosso Pai é bom para os bons e maus, faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, a gente dar um desconto para as imperfeições dos nossos irmãos, porque nós também precisamos de descontos. E perdão das ofensas. Se a gente fizer um resumo dessas 3 coisas, elas estão girando em torno do perdão, da misericórdia. Então, nós precisamos valorizar o perdão. 70 vezes, 7 vezes. Não condenar, não é não julgar. Analisar a conduta do próximo, a gente até pode. Não usar da maledicência. Visualizar sempre o bem que existe no próximo, como Jesus fazia. Veja que ele conseguiu ver qualidades até em uma serpente. Hermínio de Miranda, no livro O Evangelho Gnóstico de Tomé, vai trazer essa informação tão bela. A gente consegue ver só o defeito do outro, né? E Jesus conseguia ver qualidade até em um animal detestado pela humanidade, que são as cobras. E ele vai dizer que uma serpente, se não fosse o seu veneno, e muitas não têm, elas, como não têm membros, elas não têm braços, não têm pernas, elas se locomovem com muita dificuldade, não é? Arrastando-se pelo solo. E por causa disso, elas são muito prudentes, elas calculam muito bem os seus movimentos. E a Jesus usa desse elemento para elogiá-las, vai dizer, sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então ele consegue ver qualidade até num animal que ninguém gosta. Então a gente vê o lado bom das pessoas, ver em cada um ali alguém que mais tarde será um anjo como todos nós, porque ele mesmo perguntou, não está escrito vós sois deuses, como está lá no Salmo 82, versículo 6, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Então a sua mensagem é de otimismo, de esperança, de motivação, quando ele vai nos dizer, vós sois o sal da terra, vós sois o fermento da massa, vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus. Então vejam que o psicólogo maior que a humanidade conheceu, o psicoterapeuta das nossas almas, realmente traz uma mensagem belíssima de esperança, mas que ainda não estamos aptos a compreendê-la em toda a sua pureza. E que o Espiritismo vem trazer estas ferramentas, basta que estudemos ele em profundidade, que busquemos cada vez mais esta mensagem, com toda a sua riqueza, com toda a sua clareza, para bebermos dessa fonte cristalina que os Espíritos nos trazem, das obras psicografadas por Chico Xavier, desses estudos, desses palestrantes maravilhosos, como Haroldo Dutra Dias, Severino Celestino, e tantos outros pesquisadores da obra psicografada por Chico, do Novo Testamento, das obras subsidiárias, das obras de André Luiz, enfim, que a gente possa, então, estudar cada vez mais o Evangelho do Cristo, buscando esses paralelos para que possamos enfrentar as doenças de hoje, a depressão que tem acometido tantas pessoas. Quantas famílias destroçadas pelas drogas, que são muitas vezes esse vazio que é do tamanho de Deus, dizia Santo Agostinho, ainda encarnado, e que não encontram um sentido para a vida, não conseguem a felicidade, a realização, mesmo na riqueza, mesmo no sexo, nos prazeres da comida, enfim, nada disso nos preenche e se encontram completamente vazios. E nós temos nesse Santo Consolador a esperança de que necessitamos para encontrar uma vida melhor. Nós vamos então fazer uma pequena pausa
pedir então para que as perguntas que já devem ter sido encaminhadas aí para o nosso moderador possam ser postadas, para que a gente não fique somente falando, né? E sem que vocês possam interagir. A gente agradece então aí a participação aqui na Sala Luz Espírita e pedir a todos que nos ajudem com as suas considerações e perguntas para enriquecer o nosso bate-papo de hoje. Ok? A gente então vai descer e pedir para que o Eril, então o nosso moderador, assuma aí o debate, ok? Eu vou só trocar aqui também a bateria da câmera enquanto a gente passa a palavra para vocês. Bons amigos, meus amigos, então vamos agora para a parte das perguntas. Pedir que vocês então encaminhem as perguntas em PVT para o Luz Espírita, né? Para que ele encaminhe, então para o Eri Lopes, para que ele poste aí na tela para nós, ou as considerações que vocês possam fazer. Nós vamos dar prioridade então para as perguntas ligadas ao tema, tá certo? Eu vou começar pela pergunta aqui da Porciga, né? Quando Jesus disse: "Até quando estarei convosco?", o que ele quis dizer exatamente? Que um dia não precisaremos mais da ajuda dele em nossa evolução? Os pequeninos que diz a parábola são seres em estágios anteriores ao espírito humano? Então vamos lá. A primeira pergunta, ele estava narrando, na verdade, porque ele estava ainda encarnado entre nós. Ele estava com os apóstolos, não é? E ele quis dizer que aquela mulher estava aproveitando que Jesus estava diante daqueles homens todos, e ela estava adorando, vivendo intensamente aquele instante. Olha, ele disse: "Olha, até quando estarei convosco?", porque logo em seguida ele iria ser crucificado, poucos dias depois, e os pobres os teria sempre, nós teríamos sempre para ajudá-los, e ele teria que retornar à sua missão grandiosa de ser o governador espiritual do planeta. Quanto aos pequeninos, que ele fala aqui, que diz a parábola, eu não sei exatamente de que parábola você falou. Eu falei das criancinhas, né? Quando ele fala das criancinhas, é no sentido que nós falamos assim: "Deixai vir a minhas criancinhas, porque se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos", nos casos ele está aqui dizendo que aqueles que não forem como as crianças, ou seja, que não viverem intensamente o momento presente, que não tiverem essa condição dessa atenção plena, não encontrarão o reino de Deus que está dentro de nós. Ou seja, ele também nos convida à atenção plena e nos convida também para o autoconhecimento. Daí porque o Espiritismo nos reforça também essa lição do Cristo. Na questão 919, Kardec pergunta: "Qual o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos?" O Espírito Santo Agostinho lhe responde: "Um filósofo da vossa antiguidade já vos diz: conhece-te a ti mesmo." Então, outra grande ferramenta para a nossa felicidade é o autoconhecimento, que isso é um trabalho, não é, que a pouco é sendo feito. E o próprio Santo Agostinho nos dá algumas dicas, não é, e outras ferramentas fora da doutrina espírita também. Nós temos uma palestra tratando exclusivamente de autoconhecimento e iluminação interior. Vocês podem localizar no YouTube ou em alguns de nossos DVDs e CDs. Agora, também pequeninos era a maneira como se referiam os mestres judeus, né? Os rabinos, para os seus discípulos. Eles eram chamados também pequeninos, né? Estou conhecendo o Espiritismo há pouco tempo, mas vejo que há muita herança católica no movimento. Algumas casas mais parecem igrejas do que uma escola. Espiritismo não é uma ciência? É a pergunta aqui do Nick Arriba 2005. Arriba, você tem razão. O Espiritismo ele tem um tríplice aspecto. Allan Kardec iniciou definindo o Espiritismo como sendo uma ciência, claro que uma ciência no sentido amplo da palavra, uma ciência de observação, que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. É também uma filosofia, uma filosofia espiritualista. E ela tem consequências ético-morais. Essa foi a primeira definição, que foi trazida no Livro dos Espíritos. Depois ele vai publicar o Livro dos Médiuns, em 1861, a primeira foi em 1857. E somente 7 anos depois é que ele vai
publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali ele começa já realmente a estudar o Evangelho, e em 1868, se não me engano, ele vai trazer na Revista Espírita um questionamento. Afinal, o Espiritismo é uma religião? E ele vai responder, diz, olha, depende do que se entende como religião. Se você entende religião como um sistema de dogmas, de hierarquia sacerdotal organizada, não é? De mistérios, enfim, de tudo aquilo que se entende tradicionalmente como uma religião, ou seja, o Espiritismo não tem liturgias, não tem paramentos, não tem roupas especiais, não é? Não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem palavras mágicas, não tem amuletos, talismãs, não tem dogmas, não tem dízimo, não tem coisas assim sagradas, não é? Sacramentos, não tem bebidas alucinógenas, não tem culto exterior, enfim, não tem nada de aparência exterior. Deus deve ser adorado em espírito e verdade, como Jesus mesmo ensinava. Então ele não é religião nesse sentido estrito. Agora, o próprio Kardec acrescenta, se nós entendemos religião no seu sentido mais amplo e mais profundo, que é tudo aquilo que liga o homem a Deus, o Espiritismo é sim uma religião e nós nos ufanamos disso, ou seja, nós realmente nos ficamos felizes por isso. São palavras do próprio codificador. Então depende do que se entende por religião. E de fato, no movimento espírita, sobretudo aqui no Brasil, essa feição religiosa ficou mais marcante, mais característica, e é uma característica própria do movimento brasileiro. E talvez seja o que nós estejamos precisando mais. O Espírito Emmanuel fala que se a ciência e a filosofia são os tripés, né, que ligam realmente o homem ao mundo, é no aspecto religioso que o Espiritismo liga o homem ao divino, liga o homem a Deus. Então, realmente, resgatar o Evangelho de Jesus sem os dogmas, sem os mistérios, sem as imposições, sem as promessas que não são corretas, nós não consideramos adequadas, e compreendendo os fenômenos espirituais, desvendando os mistérios da mediunidade e compreendendo e estudando o mundo espiritual, é a missão que cabe ao Espiritismo, com todo o positivismo de que era portador Allan Kardec, de homem de ciência, de lógica, de bom senso, de razão, e sem esse misticismo, sem esses problemas que muitas religiões incorreram, né, de endeusamento, de mitificação dos seus profetas, seus profitentes, não é? Então, Kardec foi realmente um grande gênio que nos trouxe uma contribuição maravilhosa, não é? Mas vamos tentar focar então no tema da Jesus como o maior psicólogo do mundo. Então, sendo um psicólogo, seria correto pensarmos que Jesus liberta como que por um passe de mágica? Não, Arriba, na verdade, nem os psicólogos também libertam como num passe de mágica. Eu não sei se você estava presente aqui desde o início, não é, do nossa exposição, mas a doutrina espírita, ao mesmo tempo que ela é criacionista, ela também é evolucionista. Os espíritos são criados simples e sem conhecimento, e eles vão evoluindo com os milhões e milhões de anos, e é um processo gradativo, a natureza não dá saltos. Então, essa libertação no sentido dos nossos instintos primários, dos nossos atavios, dos nossos condicionamentos, inclusive das reencarnações anteriores, é um processo gradual de esclarecimento, não é, de desapego, que vamos aprendendo a pouco e pouco, não é? Não há nenhum problema. Seja bem-vindo e as perguntas são bem-vindas. Vamos ver se o nosso moderador tem também outras perguntas que tenham sido formuladas durante a nossa exposição também, não é? Que talvez possam também contribuir no nosso debate. Pessoal, ali enquanto eles vão postando as perguntas, só a gente trazer aqui mais algumas contribuições, não é? Hoje se fala muito em terapia ocupacional, e Jesus também, há 2000 anos, falava da praxiterapia. Ele dizia, eu trabalho e até hoje o meu pai também trabalha. Então vejam que como uma coisa simples, mas que quando se vê na prática, como o nosso pensamento é tão
inquieto, né? Daí até a importância, e o Espírito Samuel Lucas nos enfatiza isso. Eles, Nazareno, você acha que é por acaso que há milhões e talvez até bilhões de pessoas no planeta estudando sobre meditação, sobre controle da mente? Não é por acaso. A nossa mente ainda é muito inquieta. Então, nós temos necessidade da ocupação, do trabalho. Então, Jesus dizia, eu trabalho e até hoje o meu pai também trabalha. Então, veja, quantas pessoas que quando se aposentam caem em depressão, caem em melancolia pela falta de atividade, né? Outra questão também que nós falamos aqui da questão do orgulho, mas questão também do perfeccionismo, o excesso de cobrança, a gente exigir muita coisa de si mesmo, a gente se comparar com esses grandes missionários de Jesus que vieram para a humanidade, como Francisco de Assis, Buda, Krishna, Confúcio e tantos outros, e a gente acaba caindo em frustração, porque somos todos individualidades únicas, não é? Deus cria sempre obras-primas e nós não podemos, nós seremos sim espíritos puros um dia, mas cada um diferente, nós não seremos nunca iguais a outros, né? Então, guardaremos sempre essa individualidade. Então, há muitos espíritas se preocupando em se angelizarem, esquecendo de antes de se humanizarem, ensina também Adenauer Novaes, não é? Uma outra pergunta aqui do Donizete. Há pouco tempo conhecemos a psicossomática. Jesus já usava esse tipo de cura? É uma pergunta interessante, Donizete. Eu não tinha meditado sobre isso, mas vejam que os apóstolos já tinham essa consciência da questão da reencarnação, pelo menos. Quando eles encontram o paralítico ou cego de nascença, eu não estou bem certo agora, eles perguntam assim, mestre, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais, né, os seus ascendentes? Ou seja, eles demonstram que eles acreditavam, como está no Antigo Testamento, a citação de Yahvé de que eu castigarei este povo até a 3ª ou 4ª geração. E alguns estudiosos vão trazer a tradução mais correta, dizendo que não é até, mas é que eu castigarei este povo na 3ª ou na 4ª geração. Ou seja, não era justo que o neto ou que o bisneto inocente pagasse pelo avô ou pelo bisavô, mas que, naturalmente, podendo reencarnar na mesma família, o que é muito natural, o bisneto ou o neto fosse o próprio avô ou bisavô reencarnado e trazendo alguma sequela de suas existências anteriores. Não é? Comprovando que a gente, inclusive, encontra nas leis da genética e que espíritos que às vezes trazem aquele compromisso reencarnam naquele mesmo grupo familiar, trazendo aquela mesma sequela, e alguns não, alguns já trazem ou não, né? E às vezes, não, isso aqui é a lei da genética, mas por que aquele espírito reencarna naquele grupo familiar? Então, na questão da lei de causa e efeito, através das reencarnações, a gente pode ver. E o próprio Cristo diz, vai, não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Mas em questão da lei da psicossomática, propriamente, a gente não vai ter, pelo menos que eu me recorde, no Novo Testamento, na própria encarnação, não. Hoje já se sabe disso, nós temos várias mensagens de Emmanuel sobre os problemas do ódio, da mágoa. Hoje há pesquisas, não é? Há estatísticas associando, por exemplo, alguns tipos de câncer, como câncer de mama, como câncer de útero, como câncer, né? Algumas especialidades de câncer que são mais comuns e por isso são mais fáceis de serem tabuladas estatisticamente, associadas a mágoas, a rancores, a ressentimentos mal digeridos, enfim. As estatísticas associam, então, que a questão dos sentimentos, a chamada medicina psicossomática, hoje está muito mais interligada. A psiconeuroimunologia está hoje cada vez mais avançada e doenças, às vezes, que se manifestam 10 anos depois de um problema grave. Então, hoje, a questão das emoções está muito mais associada daí porque a receita de Hipócrates, outro grande missionário, considerado o pai da medicina, mente sã em corpo são, não é? Então,
nós podemos encontrar nesses outros missionários essa questão da psicossomática. O que a gente acha da terapia holística como profissão, né? Eu vejo isso no meio espírita e acho antiético. Qual a sua opinião? Não, a terapia holística depende das práticas que são utilizadas. O que nós, na doutrina espírita, vamos ter como orientação de Kardec é que associar a doutrina espírita, ela só vai incorporar aquilo que a ciência comprovar. Ou seja, Kardec diz que no dia que a ciência demonstrar que o espiritismo se encontra em algum ponto em erro, o espiritismo vai abandonar aquele ponto e seguir o postulado da ciência. Entretanto, quando se está falando de terapêuticas que estão tratando do corpo físico, que não é o objeto da ciência espírita, porque são duas ciências que têm objetos completamente distintos. A ciência tradicional trata do objeto que é a matéria, enquanto que a ciência espírita está tratando do princípio espiritual. Então elas são complementares, elas falam em pé de igualdade, mas de objetos completamente distintos, elas se complementam. Então nós não podemos opinar sobre essas ciências ou práticas ou terapias que tratam do corpo físico perecível. O espiritismo não veio para concorrer com a medicina, para curar corpos perecíveis, mas sim para tratar do espírito, para tratar da alma, para tratar da reforma íntima, da evolução do ser humano, da melhoria, da caridade, enfim, da nossa evolução. É claro que existe a terapia com os passes, da bioenergia, não é? da desobsessão, que vai ter repercussão também no perispírito, e esse corpo espiritual, como Paulo chamou, ou modelo organizador biológico, como alguns parapsicólogos chamam, ele vai também repercutir no corpo físico, promovendo a saúde também, ou doença, no caso de influências espirituais negativas. Agora, algumas dessas práticas, chamadas holísticas, têm o aval da ciência, da medicina, como é o caso da acupuntura, que já tem comprovado os seus efeitos anti-inflamatórios e analgésicos. Temos também, por exemplo, os benefícios do yoga, não é? do shiatsu, do yin, enfim, dessas práticas da meditação também. Então, algumas terapias chamadas holísticas têm já o respaldo científico. Outras, como os florais, a cromoterapia, cristalterapia, radiestesia, pelo menos que eu saiba, ainda não existem comprovação científica dos seus benefícios. Então, isso não é matéria que o espiritismo deva chancelar, porque isso cabe à ciência que trata dos corpos e dos resultados científicos verificar. Como os laboratórios, que são normalmente quem subsidiam essas pesquisas, eles não têm interesse financeiro comercial em patrociná-las, né? Isso normalmente vai demorar mais algum tempo. Então, também vai fugir um pouco do nosso debate de hoje, tá certo? Mas espíritas que podem também utilizar dessas práticas, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Eles só não podem dizer que isso é uma prática espírita. Isso eles devem deixar bem claro, separar o que é uma prática espírita e o que é uma prática holística. Isso eu considero que seja uma postura adequada, né? Bom, o Arriba está trazendo várias questões que não são do nosso tema hoje. Arriba, vamos fazer o seguinte, vamos tentar falar sobre a psicoterapia de Jesus, não é? E se houver tempo, a gente responde suas perguntas, tá certo? Porque o nosso horário estava previsto de 9 até as 10h30, com uma tolerância de talvez até as 11 da noite, dependendo do nosso grupo aí da Luz Espírita, tá bom? Então tá jóia. Tá certo. A gente tem palestras abordando sobre apometria, você pode procurar no YouTube, tem mais de 200 vídeos de nossas palestras lá, inclusive sobre apometria, sobre esses temas polêmicos, dúvidas sobre doutrina espírita e outras questões também, tá? Você fica à vontade para consultar depois, lá basta procurar Nazareno Feitosa, no YouTube você pode procurar essas questões. Vamos ver aí as outras perguntas, Eri, ou o nosso moderador também. Vocês podem postar, enquanto isso a gente vai acrescentando aqui pontos que a gente não colocou. Bom, pessoal, também temos ainda que falar sobre a ansiedade e sobre o medo, tá?
que são muito importantes aí na questão da terapia crística. Vamos falar? Bom, como tem poucas perguntas, ou então, o Luiz Espírita tá presente aí na sala, ele está conectado, mas eu não sei se ele está conectado. E pode ser que tenha perguntas aí com ele, ou vocês estão entendendo tudo, não estão entendendo nada, né, do que a gente falou. Ou então já estão mais capacitados, ou pelo menos não ficaram com nenhuma dúvida sobre os nossos conceitos. Bom, pessoal, era importante a gente falou então do desapego, nós falamos da atenção plena, falamos do auto-perdão, falamos da terapia do perdão também, da terapia do amor, falamos da praxiterapia. Jesus também falou da terapia da oração, eu acho que até é desnecessário a gente comentar, por causa do horário que está muito apertadinho. Da terapia da caridade, que foi a única coisa que ele nos solicitou na separação dos cabritos das ovelhas, que não é a religião que salva, mas sim nós lutarmos contra o egoísmo, que é o vício mais radical, segundo o Livro dos Espíritos, do auto-perdão. E vamos falar agora sobre o medo e sobre mais um pouquinho sobre a ansiedade, né? Que nós ficamos muito preocupados com a ansiedade, mas eu vou então só fazer uma colocação aqui, que antes da gente falar sobre... eu acho que já dá para a gente aglutinar essas duas questões. Bom, pessoal, lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, quando ele estuda as profecias e os milagres de Jesus, e também sobre a geração nova, o final dos tempos, lá no capítulo 3, no item 10, ele vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições. Nós vimos aqui também a importância da caridade, não é? E vimos também que existe o problema das obsessões espirituais, das influências espirituais, que podem estar provocando uma série de nossos problemas, inclusive a depressão. E existe lá no Livro dos Médiuns uma informação de que o meio mais eficaz de afastar os maus espíritos, quem se lembra aqui qual que é? Está lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da obsessão dos médiuns. Os espíritos vão dizer a Allan Kardec que o meio mais eficaz de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Porque pela prática do bem nós atraímos a presença dos espíritos superiores. E somente a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então veja a importância, mais uma vez, do trabalho social, da caridade, do amor ao próximo. Então, quando a gente vai falar sobre as imperfeições morais, não é, que nós estamos falando aqui sobre essa questão, lá no livro A Gênese, Kardec vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais, porque elas são esses plugs mentais, como diz Manuel Filomeno de Miranda, que permitem a obsessão espiritual. Porque só existe influência espiritual porque nós permitimos, nós temos essas tomadas, que são justamente os plugs mentais, que são as imperfeições morais que ainda trazemos, que é o predomínio da natureza animal sobre a natureza espiritual. E lá no livro A Gênese, Kardec fala que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais. Quem aqui sabe qual é a principal causa para as nossas imperfeições morais? Podem postar aí, eu quero ver se alguém sabe a resposta. Capítulo 3, item 10 do livro A Gênese. Não vai salvar nenhuma alma, não? O pessoal que está conectado aí, mas está dormindo aí, acorda e responde. Pessoal, Allan Kardec não é para ser lido, não. Allan Kardec é para ser estudado. É o homem que trouxe a terceira revelação, missionário realmente de Jesus. Ele vai dizer que a principal causa de quase todas as nossas imperfeições é o instinto de conservação, o instinto de autopreservação da espécie. Ele não se debruça sobre essa questão, mas o Espírito Samuel Lucas vai nos convidar a estudar e vai dizer: Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, temos a sede, temos o sono, temos o sexo. E todos eles, né, se a gente exagerar neles, vamos trazer desarmonias, problemas. Mas existe um outro instinto chamado medo.
E o medo, quando ele está em excesso, vai provocar muitos dos nossos problemas. O medo é útil, ele evita que nós cometamos muitas loucuras. Mas ele em excesso vai provocar, por exemplo, a avareza, o egoísmo. Por quê? Porque a gente tem medo de passar por privações, por necessidades, porque já tivemos encarnações onde passamos por invernos prolongados, por secas. Eu lá do Ceará, imagino, já devo ter passado por secas anteriormente, não é? Por períodos de privações. Então aprendemos a acumular bens, riqueza, tesouros, não é? Então nós desenvolvemos o egoísmo, a avareza. O medo da rejeição, que segundo a psicologia é um dos maiores medos, depois do medo da morte. Nós queremos muito agradar nossos pais. E como eles querem que sejamos bem-sucedidos financeiramente, não homens de bem, aí nós desenvolvemos a cobiça, a ganância. Aí nós queremos ganhar dinheiro. Vamos talvez até seguir uma profissão que não é a nossa verdadeira vocação. Vamos roubar, vamos corromper, vamos furtar para sermos aplaudidos pela nossa família ou pela sociedade. Então vamos ter medo de não sermos amados. Vamos ter medo das críticas e por isso vamos desenvolver a timidez. E olha a timidez como sendo causa do domínio do mal. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? E os Espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são maudaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então, a nossa timidez, na verdade, é fruto do medo. O tímido tem medo de colocar sua opinião e de não saber lidar com as críticas. O ciúme nada mais é do que medo de perder aquela pessoa que a gente acha que não merece. É a pessoa que tem problema de autoestima, não é amor, é medo. Ansiedade, o que é ansiedade? Senão medo do futuro, do que pode acontecer e muitas vezes nem acontece. E a gente sofrendo de gastrite, de esofagite, de outras ites da vida. Quando Jesus nos convidava: olhai as aves dos céus. Elas não plantam, não ceifam, não montam em celeiros, e o Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros? Olhai os lírios do campo. Eles não plantam, não ceifam, não montam em celeiros. E eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva que hoje nasce, e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós que são seus filhos amados, homens de pouca fé. E aí nos dizia: não vos inquieteis com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição. Não vos inquieteis com o que eis de comer ou de vestir. Não é o corpo muito mais do que a roupa e a vida muito mais do que o alimento? Então Jesus nos convida a essa confiança na providência divina, com essa certeza da imortalidade da alma, não é? E da confiança do nosso Pai. E nos dá a certeza que Deus nos dá tudo o que nós pedimos. Agora, dos pedidos que não sejam infantis, não é verdade? Porque a gente, eu vivo pedindo para ganhar na Mega Sena, já prometi dar metade para os pobres, e a gente nunca ganha, não é? Com raras exceções. Mas é porque a gente faz pedidos infantis. Se a gente perguntar para uma criança de tenra idade o que é que elas gostariam, 3 desejos, meu filho, fazer de conta que a gente é o gênio da lâmpada de Aladim. Elas vão pedir o quê? Mamãe, nunca mais eu quero comer verduras, só quero comer bombons, chocolate e chicletes. A gente não vai deixar, não é? Mas para elas, aquilo é o melhor que existe. Segundo desejo, meu filho, esse não vale. Mamãe, então nunca mais eu quero fazer dever de casa nem ir para a escola. Não, meu filho, você vai ter que ir para a escola. A gente sabe que é melhor para eles. Terceiro desejo, esse também não vale. Mamãe, nunca mais eu quero escovar os dentes, nem ir para dentista, nem tomar injeção. Nem tomar banho. A gente vai dizer: não, meu filho, tudo isso você vai ter que fazer. Então o problema é que nossos desejos são infantis. Nós temos que pedir a Deus o quê? É inspiração, é força, paciência, resignação, boa vontade, disciplina. Então todas essas bem-aventuranças que Jesus nos fala, nós temos que pedir na prece, né? Paciência, perdão, boa vontade para com os homens. Então tudo isso a gente vai pedir
para que Ele nos fortaleça, para que a gente possa cumprir nossa missão aqui na Terra. Então, esses pedidos, Jesus nos disse, né? Se vós que sois maus sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai saberá dar boas coisas aos filhos. Porque qual o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Ou o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Então, nós estamos sempre sendo atendidos pelo nosso Pai, que nos dá tudo o que nós precisamos nesta encarnação, para que ela seja mais eficiente do ponto de vista espiritual para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, nada de ansiedade, porque existe uma programação reencarnatória, está lá na questão 258 e seguintes do Livro dos Espíritos, está lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz também. Jesus nos fala também, não tenhais medo. Né? Não tem mais aqueles que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma. Teme antes aqueles que podem precipitar o corpo e a alma na geena. Não se vendem 2 pássaros por um asse, pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está no céu. Existe uma programação. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, e o meu, no meu caso, né, está até mais fácil de contar, estão poucos. Então, existe uma programação, não temos que temer o nosso futuro. Jesus é conosco. Então vejam, meus amigos, que a ansiedade também não tem justificativa à luz do Evangelho. Então, a psicoterapia de Jesus é maravilhosa. Então a gente vai ter medo também, e o medo vai provocar também a inveja. Olha que coisa que nos corrói, que nos machuca. Aquelas pessoas que são muito belas, aquelas atrizes, aquelas top models, aquelas mulheres maravilhosas, aquelas atrizes, elas são tão belas, né? Têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, elas são ricas, talentosas, todo mundo querem um autógrafo, né? Querem bater uma foto com elas. Elas são tão belas que elas são uma ameaça para a nossa autoestima. Elas fazem a gente se achar mais feinho, mais gordinho, mais baixinho, não é? Então o que é que a gente faz? A gente começa a falar, a gente vai usar uma arma, que é também um efeito do medo, indireto, que é a maledicência. A gente fala, você sabe, a fulana, ela tem esse defeito, ela usa drogas, ela é isso, ela é alcoólatra, o marido dela faz isso, aquilo. Porque fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce. Então a inveja. A fraude também. Por exemplo, um médium que tem problema de autoestima e começa a utilizar mal da sua mediunidade, ela pode ser suspensa ou pode haver até a perda da mediunidade. Está lá no Livro dos Médiuns. E ele, como precisa dos aplausos, do prestígio, até dos cargos que dispõe na casa espírita ou no centro espiritualista, ele começa agora o quê? A forjar o fenômeno, porque precisa do respeito e do carinho das pessoas. E depois é desmascarado. E por causa de então as pessoas generalizam. Está vendo esse negócio de mediunidade, de espiritismo? Tudo isso é fraude. Por causa de um mal profissional, como se fosse todos os médicos, ou todos os policiais, ou todos os advogados, todos fossem maus. Então vejam que até a fraude tem raízes no medo. E lá na cidade, Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, os espíritos dizem a André Luiz André, agora nós vamos estudar sobre o terror, sobre o medo. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria. Então vejam o medo por trás de tantas questões da humanidade. A timidez, né? A falta de caridade, que é por conta do egoísmo, o orgulho, né? Nós queremos ser o dono da verdade, queremos que ninguém nos desafie, queremos estar sempre donos da razão, queremos estar sempre certos, queremos estar julgando os outros e não sendo julgados, a timidez, o ciúme, a ansiedade, tantos e tantos problemas da humanidade, e há muitos outros que são frutos do egoísmo e do orgulho por conta do medo. Nazareno, já estou com síndrome do pânico por conta de você falar do medo. Qual o melhor remédio para o medo, pessoal? O que é que vocês acham? Como é que a gente faz para vencer o medo? Qual o melhor remédio contra o medo? Eu vou dar uma dica, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e é a mãe de muitas das virtudes. Quem aqui sabe da resposta? O Donizete falou a paciência, a Cristiane a caridade, mas ninguém acertou ainda não. Não vai salvar nenhuma alma, não? É bem pequenininha, 2 letras. Aí a Daria acertou. É a fé. E a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade é a fé raciocinada, que a doutrina espírita vem nos oferecer, meus amigos. Então, com a fé robusta, com a fé, né, realmente fortalecida
nós vamos ter muito mais recursos para enfrentar as dificuldades que são naturais numa encarnação no planeta ainda de provas e de expiações. Mas com a confiança no futuro, com a fé, com a consciência tranquila, nós vamos enfrentar essas dificuldades com o amparo de Jesus. Nazareno, eu compreendi, mas a minha fé ainda é pequenina, é menor do que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Para a gente encerrar o nosso debate, nosso bate-papo de hoje, como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade vos libertará. Então, com o conhecimento das leis que regem o universo, com o autoconhecimento, que é o conhecimento que nos levará ao reino de Deus que se encontra dentro de nós, com o conhecimento de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos e como encontrar a verdadeira felicidade, que a doutrina dos Espíritos nos mostra o caminho, e Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós estaremos aptos a encontrar o roteiro para a felicidade, para a evolução, para o caminho na direção do nosso Pai de infinito amor, verdade, vida e felicidade, meus amigos. Então, nós vimos aí que temos, acho que respondemos aí quase todas as perguntas relacionadas ao tema. Queremos agradecer a presença de todos vocês aqui na Sala Luz Espírita, dizer que ficamos muito felizes aí por fazer novos amigos. Colocamos o nosso site à disposição também. Vou deixar aqui para vocês, o nosso site é nazarenofeitosa.com.br, onde vocês podem encontrar nossos vídeos e nossa agenda também, onde estaremos fazendo palestras aqui em Brasília e também em todo o Brasil. Uma vez por ano nós viajamos também ao exterior, nós temos algumas palestras também em inglês, algumas em espanhol, outras com intérpretes para o alemão, para o norueguês, para o sueco, italiano, enfim, para o francês também. Vocês podem encontrar no site nazarenofeitosa.com.br ou no site palestrasespíritas.blogspot.com. Algumas de nossas palestras também se encontram na TVCEI, a TV do Conselho Espírita Internacional, no tvcei.com, na rede amigoespírita.ning.com, também na Rádio Fraternidade, enfim, em vários sites e portais espíritas e espiritualistas disponíveis na internet. Nós agradecemos o convite e nos colocamos à disposição aí do Eri e de toda a comunidade do Luz Espírita, e postaremos aí oportunamente no YouTube esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. Deixamos aí o nosso abraço a todos e a nossa gratidão pela oportunidade de estar mais uma noite aqui com vocês. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe a todos.